Também. Professor, você podia se apresentar? Bom, eu sou Arnaldo Lemos Filho, professor de Sociologia no Centro de Ciências Humanas e Sociais da PUC. Professor, qual seria o papel do cinema hoje na representação da sociedade? Eu diria que, lembrando aqui um grande historiador italiano que estuda a história e o cinema, as relações entre história e cinema, um historiador chamado Marc Ferro, que o filme não é simplesmente um mero reflexo da sociedade, mas o filme ele é um agente da história. O filme ele realiza interpretações da sociedade, ele é uma fonte de compreensão da sociedade. Então, todo filme é um recorte do mundo social. Então, nesse sentido, o cinema é muito rico e a interpretação de um filme traz muita riqueza para você entender o mundo social. E como que o negro ele tem sido representado principalmente no cinema brasileiro? Eu conheço um livro de um autor chamado João Carlos Rodrigues, O Negro no Cinema Brasileiro, em que ele diz que geralmente o negro no cinema brasileiro é representado com 3 imagens básicas, né? Primeiro, o negro no filme histórico, quer dizer, o negro como escravo, né? Porque as raízes do negro brasileiro são raízes da escravidão. Aí temos, por exemplo, o filme Sim a Moça, o filme Chica da Silva e outros. A segunda representação que aparece do negro no cinema brasileiro é o negro na marginalidade urbana, o negro malandro, de morro, como aqueles filmes do Nelson Pereira de Santos, Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, né? E outros que vieram depois. E a terceira representação é o negro e a sua cultura. A sua história cultural, suas raízes, a sua religiosidade, o seu folclore, etc. Então, geralmente, são essas 3 representações básicas que nós temos no cinema brasileiro sobre o negro, né? E por que o negro ele tem esse tipo de representação dentro do cinema? Porque embora o negro tenha estatisticamente um grande número no Brasil, o Brasil é um país que tem quase mais de 40% de negros, é uma sociedade dominada pelos brancos, né? E os brancos no Brasil, apesar de termos em alguns momentos uma miscigenação racial, mas sempre há, da parte do branco, a criação de alguns estereótipos, de alguns arquétipos, e o negro muitas vezes não é representado na sua identidade cultural, histórica, mas ele é representado de uma maneira caricatural, criando-se arquétipos sobre o personagem negro, né? Ou ele é um preto velho, ou ele é um negro de alma branca, ou ele é um malandro, né? E quando, por exemplo, a representação da mulher negra, geralmente se pensa mais na mulata e mostra principalmente a sua sensualidade, né? Então não há nenhuma preocupação com a identidade do negro, com as suas raízes, com a sua história social, com a sua história cultural, mas a preocupação é uma espécie de uma falácia, ou seja, de uma enganação de mostrar que no Brasil existe uma democracia racial, quando na realidade os filmes mostram que ainda temos
estereótipos, preconceitos, caricaturas, arquétipos e essa falácia da democracia racial. Tanto é que, na maior parte dos filmes, os negros sempre têm papéis secundários. Acho que é isso. Acho que é isso, né? Tá bom, obrigada, professor. Ficou até agora. Deu para ajudar aí? Deu sim.